Olá, pessoal. Voltamos com o nosso podcast Taço Conta. Hoje também nosso convidado muito especial falando do assunto picantíssimo do momento no nosso país, que vai ser a reforma tributária e o impacto dessa reforma na economia e na parte tributária do Espírito Santo. Nós vamos ter hoje, nada mais nada menos, o secretário da Fazenda, Benício. É uma pessoa de muito conhecimento que eu tenho certeza que vai deixar grandes lições para a gente aqui sobre esse tema. Mas primeiro queria pedir para vocês acessarem nossas redes sociais, curtirem nossos podcasts, nossas dicas, né? A gente fala muitas dicas para vocês. Tivemos na semana passada com o Patrick Canal falando sobre a história da construtora Canal e todo o reflexo aí, impactos de toda essa reforma para o cenário de imobiliário e também sobre todas as dicas para sua família, né, para sua empresa. Então, curtam nossas redes sociais no Instagram, no Facebook, no TikTok, no YouTube, tá? A gente está em todas as redes e também no LinkedIn. Benício, seja bem-vindo. Tá? Obrigado. Obrigada por você ter aceitado o nosso convite, né? Bem, vamos conhecer um pouquinho o Benício, né? Benício Costa é atualmente secretário da Fazenda do Estado do Espírito Santo, né? Benício, ele é auditor fiscal, né, Benício? Para ser secretário, deveria ter que ser auditor fiscal, você não acha? Eu acho, mas não é. Mas não é, né? Não é assim, requisito mas obrigatório, deveria, eu né? acho, para ter o conhecimento de toda a estrutura que é. Facilita bastante. O Benício também, ele é membro do Comitê Gestor do IBS, né, que faz parte aí da reforma tributária, foi secretário do Estado da Receita, é especialista com MBA em Gestão Tributária e mestrando em Administração e Finanças. Dá tempo, Benício? Dá tempo. Coisa boa, gosto assim. Arruma tempo. Gente, o Benício vai falar sobre a reforma tributária, todas as mudanças econômicas e tributárias para o nosso Estado. A gente vem falando muito desse tema e a gente vem ouvindo muito desse tema desde os últimos 2 anos no nosso país. É um tema de muita relevância para todas as empresas, né, Benício? Para todos os 27 estados da nossa federação, porque vai mexer com a vida de todo mundo, desde a pessoa física, a pessoa jurídica, desde os mais de 5.500 municípios e dos 27 estados. Então, é um tema bem relevante que o Benício trouxe. Gostei muito, Benício, do seu tema. E aí já começo perguntando para você, né? O que você vê de mais importante das principais modificações que vão ter com essa reforma aqui para o nosso Estado, por exemplo? Então, a reforma tributária, ela é, como você bem disse, ela é algo estruturante, né, para a sociedade. Não só para o nosso Estado, mas para o nosso país, né? Então, é importante a gente ter em mente que quando a reforma tributária efetivamente começar, né, os novos impostos começarem, os novos tributos começarem a permear a nossa sociedade, a gente vai ter uma mudança assim, estruturante grande, né, principalmente no que tange a economia, né? Então, alguns produtos eles vão sofrer variações de preço, por exemplo, né? Alguns serviços eles vão começar a terem uma característica diferente do que tem hoje, né? Por exemplo, alguns serviços que não são tributados hoje, né? Por exemplo, serviços financeiros passaram a ser tributados, né? Então, assim, tudo isso vai mudar a conjuntura do nosso país, né? Pode haver inflação em alguns setores, em alguns serviços, em alguns produtos, e pode ter deflação em outros, né? Então, as pessoas elas vão começar a sentir assim, uma mudança gradual nas suas vidas, né? Principalmente em relação à variação de preços e em relação à economia, né? Então, a capacidade da tributação de afetar as pessoas é principalmente essa, né? E as empresas, né? As empresas elas terão, no início da reforma tributária, um custo de conformidade maior, né? Porque você vai ter ali, na transição, você vai ter ali um período de 26 até 32, né? De 2026 até 2032, um período onde você vai ter que conviver com vários sistemas, né, diferentes. Né? Eu não quero nem imaginar, mas... E, assim, o pessoal da reforma tributária chama isso de dor do parto, né? Porque durante esse período você vai ter um trabalho maior, digamos assim, né? Mas depois de 2033, a ideia é de que fique só o IBS e a CBS, né? Em substituição aos tributos que a gente tem hoje, né? Principalmente o ICMS e o ISS, e a partir daí fica mais simples, né? Mas a gente vai passar por um período turbulento, tá? E provavelmente um período em que vai exigir uma certa adaptação, tanto por parte dos estados e municípios, quanto por parte também das empresas e das empresas que prestam serviço para essas empresas, como as empresas de contabilidade, por exemplo, né? Perfeito. E vocês que têm aí uma relação muito íntima com
com tributo, né? Com declarações, enfim, uma série de coisas, obrigações acessórias, vocês também vão estar sofrendo bastante com isso, né? Sofrendo no sentido de ter que se reinventar, readaptar, né? E se empenhar também para poder colocar a reforma tributária de pé, né? Porque a reforma tributária é uma questão da sociedade, né? Não é uma questão só de um governo ou de um estado, né? É uma reforma que a sociedade tem que comprar essa reforma para ela poder dar certo, né? E, Benício, Então bom você falar nisso, porque assim, isso não foi inventado do nada, tá, gente? Por exemplo, ela é meio parecida com a do Canadá, né? Que é um IVA dual, né? Ela pegou um pouquinho, é mais então... Canadá e Índia, né? Tem, tem Mas gente... não é igual, né? Não é Porque, igual. Porque assim... Porque a nossa tem crédito, né? Não, tanto Canadá quanto Índia tem algumas peculiaridades, né? Por exemplo, salvo engano, no Canadá o IVA ele é dual, mas ele é nacional, entendeu? Você também não tem essa dualidade como a gente tem aqui, que é praticamente um imposto só. O nosso IVA ele é dual, mas só no nome, tá? Porque... Não, tem algumas peculiaridades, mas assim, tá muito mais para um imposto só do que para um IVA realmente dual, entendeu? De dois. Então, por exemplo, quando você pega a CBS e o IBS, né, que seria o IVA dual que a gente tem aqui, é a mesma base de cálculo, mesma incidência, são os mesmos regimes especiais. Então, os mesmos créditos. Tudo, entendeu? Então, é praticamente o método de apuração é um só para os dois. Só. O recolhimento é que vai ser em que pese dividido. Assim, você ter diferenças conceituais, porque um é contribuição e o outro é imposto, né? Então, existe diferenças conceituais ali sobre esses dois tipos, né, de tributo. Mas, assim, quando você vê na prática mesmo, a operação lá do dia a dia, é praticamente a mesma coisa. Eu sou muito favorável como contadora, apesar de eu ouvir ainda os empresários muitos dizendo que, cara, isso não vai acontecer. Eu falei com eles que já aconteceu, né? A reforma. Eles acham ainda que não vai acontecer. Eles acham ainda que não vai vir em 2026. Então, ainda há uma descrença, né? Porque as pessoas estão meio que ainda paradas em relação à reforma, principalmente os profissionais de contabilidade, os advogados também, e o próprio empresário, tirando as grandes empresas, que é uma realidade diferente, porque impacta já no... Assim, hoje já está impactando, porque é uma estrutura muito maior para você mexer de sistema, de equipe, né? De todo um processo de gestão. Benício... Assim, só para contextualizar isso que você está falando, a reforma ela já está constitucionalizada. Sim, né? sim. Então, assim, ela já está aí. A emenda constitucional 132 ela já existe. A Lei Complementar 214 está aí. Está aí, exatamente. Está saindo já as E a próxima, ordens. e o PLP 108 deve ser votado aí nos próximos meses. Você acha que vota, Benício, em 2025 ainda? Eu acho que vota. Com certeza, vota. Então, assim, a reforma já é realidade. Tá aí, já é realidade. Qual é o período, efetivamente, que a reforma vai entrar em vigor para as empresas? Então, ela começa, efetivamente, né, a partir de 2026, a partir do ano que vem. Porque a partir do ano que vem, a gente vai ter uma alíquota teste, né? Então, de 2026 a 2029, a gente tem uma alíquota teste que vai servir principalmente para a gente ter uma noção da base de cálculo, principalmente, da base de incidência do imposto, né? Porque hoje a grande dificuldade para você definir a alíquota, principalmente a alíquota de referência, é o não conhecimento da totalidade da base de incidência, né? Depois que a gente tiver essa base de incidência, então na prática o que vai acontecer em 2026, em 2026 até 2029, a gente vai ter ali os contribuintes emitindo os documentos fiscais, né? Os documentos eletrônicos. E nesses documentos terão ali alguns itens que eles terão que preencher, né? Já em relação ao novo Inclusive tributo. já saiu algumas tabelas, já saiu tabela já para preencher. Tem a questão do CNPJ que também mudou, né? Que vai ser agora alfanumérico, que já é também para implantar. E tem os sistemas que já estão em teste, né? Conversando com o Bruno aqui no Papo Tech Confraria, ele falou que os sistemas já estão sendo testados, já tem empresas grandes, inclusive no site da Receita Federal até aparece, as grandes empresas estão testando. Então, esse período, o governo divulga que em outubro o sistema vai estar liberado, né? E eu queria ouvir sua opinião como secretário da Fazenda, que está lá no GT. Você acha que em janeiro de 26 os sistemas vão estar prontos para a gente poder usar? Porque quando você fala a base de incidência, está falando do débito e do crédito, né? Que a gente vai ter o governo vai ter uma noção do volume de créditos e do volume de débitos ele tem, mas do de créditos que cada um vai poder apropriar. De débitos também. Tem também? Débitos também, porque hoje você não tem, assim, hoje você tem muita coisa que não é tributada e que será tributada, né? Então a gente precisa compreender todo esse porque você tem
incidência em base ampla e creditamento amplo. Perfeito. Né? Então, você Esse tem creditamento, o governo tem conhecimento hoje de quanto vai ser? Também não. Então, Então, a gente precisa mensurar essas duas pontas, né? Tanto a base de incidência quanto a base de creditamento. Então, essa transição também vai ser para o governo, para ele conhecer na totalidade, porque todo mundo... E a gente você acha que a gente vai ter o sistema para poder fazer esse primeiro 1% agora em 2026? Olha, é difícil falar, porque o tempo é curto, né? Muito. Eu acho que o Bruno talvez seria mais adequado para responder essa pergunta, mas eu acredito que sim. Pode haver ali algum atraso, mas eu acredito que, via de regra, sim, a gente vai ter ali já um sistema, ou pelo menos assim, um pré-sistema, entendeu? Para a gente poder ir fazendo... Para a gente podendo aos poucos ir alimentando e implementando a reforma tributária ali aos poucos. Vinícius, como secretário, pessoa que está envolvida nessa coisa toda, quais os passos que você acha que as empresas deveriam já de imediato estarem providenciando para a implantação da reforma tributária? Olha, eu acho que assim, o principal é ir acompanhando de perto a reforma tributária, né? Principalmente vocês que são da área de contabilidade, já ir pegando a legislação, né? Hoje a gente já tem, além da emenda constitucional, já tem uma lei complementar também, né? E está vindo a outra aí. A gente também já tem algumas coisas publicadas. As notas técnicas que estão saindo. Notas técnicas. Então, acompanhar isso aí é essencial, tá? Eu acho que é o principal agora, por enquanto, né? Porque a gente ainda está numa fase de implementação da reforma, né? Então, também não adianta, às vezes, dar um passo muito para frente e depois ter que voltar para trás. Então, por que eu estou falando isso? Porque a gente ainda está implementando o sistema, esse sistema tem que ser homologado, né? O comitê gestor, no caso do IBS, vai homologar esse sistema e o comitê gestor acabou de ser implantado, foi implantado semana passada, né? Então, a gente tem também que fazer a regulamentação da reforma, né? E aí é o comitê gestor que faz, né? Então, a gente tem uma série de coisas ainda que a gente precisa fazer, né? As pessoas estão muito preocupadas com a alíquota final, né? Eu, como profissional da área, acho que as pessoas têm que estar preocupadas com a gestão de aquisição, com os fornecedores e com a forma como mudou um pouco essa visão, que ela vai estar muito mais voltada no dinheiro, no caminho do dinheiro, por causa do Banco Central, do split payment. Analisar, eu acho que a gente tem que estar mais preocupado com como o meu cliente trabalha, que tipo de fornecedores ele contrata hoje, esse tipo de despesa vai gerar crédito ou não, como que eu vou tratar isso dentro da empresa. Então, eu, Carla, como profissional contábil, estou mais preocupada com isso agora, em ler, em acompanhar as orientações técnicas, a nota técnica. Por exemplo, saiu uma pergunta recente agora, uma nota técnica, se as alíquotas iam ser por dentro da nota, embutido ou não, no valor final do produto. Acabou de ser uma nota técnica agora dizendo que não seria. O imposto é por fora, né? Mas é porque dava a entender, e aí agora saiu uma nota técnica esclarecendo. Então, essas dúvidas de operacionalização, que vão surgir muitas, é o que eu tô mais preocupada hoje, na gestão. Então, eu tenho conversado com os meus, né, que não é uma área que recolhe ICMS, nem ISS, inclusive, mas é uma área que vai passar a recolher. E a gente tem ainda, no meu caso, eu ainda tenho um problema, que eu tenho um tributo que não tem nada a ver com isso tudo, que é o RET, que eu vou ter que estar no teste da adoção, mas eu só vou de verdade em 2029. A maioria dos meus clientes, os outros não vão estar envolvidos. Então, eu estou muito mais preocupada com isso. E eu vejo muitas pessoas esperando vir a alíquota. Vai ser 26, vai ser 27, vai ser 28. Qual a sua expectativa em relação a essa alíquota, Benício? O que você acha que está na discussão da média da alíquota final? Entre quanto e quanto, mais ou menos? Não, ali vai ficar, assim, eu creio, né, pelo que tem sido veiculado aí, vai ficar algo em torno entre 25 e 28. Entre 25 e 28. Mas é uma alíquota de referência, tá? Importante frisar isso, que essa alíquota de referência, ela serve só para mensurar a base de incidência em que o tributo ele seria neutro, né? Digamos assim. Então, o que é isso, tributo neutro? É o tributo que não vai afetar as decisões, não vai nem aumentar a carga tributária nem diminuir. É um tributo neutro e que não vai afetar as decisões empresariais com base na carga tributária, né? Ou seja, não tem que aumentar o meu negócio em 26%. Não vai, assim, então a alíquota de referência ela serve para mensurar isso. Qual é a carga tributária hoje em relação ao PIB, né? Que a gente tem hoje, comparado com o que a gente vai ter, essa carga tributária ela tem que ser igual, ela não pode ser diferente. Então, qual é o valor de alíquota que me dá esse equilíbrio aí? Então, assim, isso é a alíquota de referência, tá? Agora, a alíquota na vida real ali, no dia a dia, aí vai depender de cada ente,
né? Cada estado vai ter sua alíquota, cada município vai ter sua alíquota, né? Uma alíquota única, né? Para todos os produtos, isso é importante falar também. Que seria perguntou de fazer, vai ter uma verdadeira simplificação do processo que a gente tem hoje. Eu acredito que sim. Isso é uma grande vantagem da reforma tributária, né? Isso aí vai diminuir bastante o custo de conformidade das empresas, né? Então, empresas hoje que demoram aí, sei lá, 1.000 horas para poder cumprir com as suas obrigações tributárias, isso aí vai cair para, sei lá, 20 horas, 30 horas, 40 horas. O que a gente vê das palestras da Receita é que vai ser segundos, né? Que eu vou apertar um botão e vai ser o governo vai apurar automaticamente dentro do sistema. Segundos também não, porque a gente vai passar por um período de transição, né? Então a gente também tem um tempo aí de adaptação, entendeu? E dentro desse período muita coisa pode mudar também, né? Mas eu não vou ter 27 legislações, 27 estados, eu não vou ter mais 5.600 legislações de município. Exatamente. Essa aí que é a grande vantagem, né? Você vai ter uma legislação única que vai ser criada pelo comitê gestor. E aquilo ali vai ser a Bíblia, digamos assim. Eu sou a Bíblia tanto para a CBS quanto para o IBS. Realmente IBS, né? vai diminuir muito por isso. Porque, por exemplo, hoje para um cliente meu abrir uma sede lá em Minas, eu sempre falo, ideal você contratar um contador lá onde você for abrir, porque senão o risco é muito maior de conformidade, porque eu não tenho como acompanhar a legislação do município o tempo inteiro. Então, eu sempre digo para ele contratar um contador fiscal dentro da região. Então, isso também vai diminuir. Então, vai realmente diminuir esse custo de conformidade na prática. Isso é verdadeiro, eu concordo com isso. E sou defensora da reforma por causa disso, muita gente critica, muito contador criticou. Tudo que a gente passou até hoje em contabilidade sempre teve período de transição. Norma de contabilidade mudou em 2008, a gente teve até 2010. Então, a gente veio trabalhando, melhorando a mesma coisa para as empresas irem se adequando. Quando saiu a mudança do imposto de renda, que acabou com o adicional, depois voltou. A gente também teve um período de transição. Quando tinha superinflação, que tinha lucro inflacionário, não sei se da sua época, mas da minha era. Peguei um pedacinho. Tinha lucro inflacionário. A gente também passou por uma transição, aquelas BTN, BTNF, né? Foi uma mudança muito robusta. E a gente está passando por mais uma agora. Então, a gente está acostumado a passar por mudanças. Vamos ter um período sofrido, como você bem comentou, de adaptação, mas eu acho que talvez os estados e municípios sofram mais. E aí eu queria te perguntar, o Espírito Santo vai estar preparado para essa reforma tributária? Vai, com certeza, né? O Espírito Santo, ele hoje é um estado que, eu sempre falo assim, quando você tem sua casa organizada, é bem mais fácil de você, né, depois se readequar. Então, o estado hoje está sanado do ponto de vista financeiro, né? É um estado organizado. A gente é primeiro lugar em nota A da CAPAG há 13 anos, né? Nota A. A gente, nos rankings aí de CLP, por exemplo, a gente aparece em primeiro lugar em solidez fiscal. Então, assim, o estado está preparado para isso, com certeza. Mesmo que haja ali um certo transtorno, digamos assim, com a implementação da reforma, pelo fato do Estado estar sanado do ponto de vista financeiro, a gente tem capacidade de absorver isso aí e fazer uma implementação mais suave da reforma, né? Sem grandes transtornos, sem grandes viradas de chave, para que as pessoas aqui no nosso Estado possam também sentir menos isso, né? Sentir menos essa virada de chave, esse reflexo da reforma tributária. E em termos de arrecadação, o Estado está preparado para essa perda de arrecadação? Se é que vai haver uma perda efetiva direta, sim, mas indiretamente pode ser que não sei. O Estado nosso está se preparando, está preparado? Por exemplo, a gente tem pessoas que querem investir aqui. Vou te dar um exemplo. Agora, eu estava em Goiânia, semana passada, fui dar uma palestra da reforma para o setor imobiliário, e aí comentei com uma pessoa que estava do meu lado, vai ter um hospital aqui, né, agora, um hospital grande, estão trazendo ali para o aeroporto, e aí ele falou assim, mas por que o cara vai trazer um hospital e uma fábrica de steel frame para o Espírito Santo se os incentivos fiscais vão acabar? Eu falei, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? O incentivo fiscal vai acabar em 2032, até lá muitas águas vão rolar ainda. E o Espírito Santo é um bom estado e é um estado que está apto a receber todo e qualquer investimento, independente de acabar com isso ou não. Então, eu falei, certo, o Estado está preparado em termos de estrutura. E não é porque 2032 vamos acabar os incentivos que o Estado não vai ter a base, a gente está no meio, né? Eu sempre costumo dizer, quando eu vou brigar para trazer evento para cá, eu falo, eu estou pequenininho, mas estou aqui no meio entre tudo. Você acha que a gente está preparado para essa perda? A gente vai conseguir se manter como a gente está hoje, nota A na CAPAG? Eu acho que a gente vai. Eu acho, sim, que o nosso problema maior não é nem em relação à arrecadação, tá? Eu acho que até em relação à arrecadação nominal do Estado, a gente pode ter até um incremento.
Porque hoje a gente, como você bem falou, né, a gente tem inúmeros benefícios, né? A gente tem assim... É verdade, pensando pelo outro lado, né? né? A gente tem muita renúncia de receita, assim... eu chamo de renúncia de receita, mas não é bem uma renúncia de receita, né? Porque você faz o benefício hoje para atrair as empresas, né? Então, é uma receita que você não tinha, que você tem a partir do momento que você dá aquele benefício para aquela empresa. Mas a gente, olhando por esse cenário, como os benefícios vão acabar, é bem provável que a nossa arrecadação ela ou se mantenha no mesmo patamar ou até aumente um pouquinho, né? O problema disso aí é que o grande desafio são as empresas ficarem aqui, né? Aí a atividade econômica, essa é a grande preocupação. Então, aí a gente vai depender de infraestrutura, né, Benício? Exatamente. Então não é a questão da perda de arrecadação para o Estado, é a questão da atividade econômica, da gente manter a atividade econômica aqui, manter os empregos, né? Enfim, a capacidade que as empresas têm de gerar emprego. Porque se hoje você tem uma empresa aqui, você não vai ter mais a arrecadação daquela empresa, porque provavelmente tudo aquilo que ela vai produzir aqui vai ser distribuído para outros estados e consumido em outros estados, né? O Espírito Santo porque hoje... a gente não é um grande consumidor. A gente não é um grande polo consumidor, né? Então a arrecadação efetiva daquele produto que está sendo produzido aqui vai para outro estado, né? Porque vai estar sendo consumido em outro estado. Só que a empresa aqui dentro do estado gera renda, né? Se você gera renda, você também aumenta o consumo, né? Você pode aumentar... Aliás, a renda aumenta muito mais o consumo do que propriamente a produção. Você ter muita população aqui dentro, né? Você pode ter uma grande população, uma população de baixa renda. Aí seu consumo é menor, entendeu? Então também tem isso, né? A gente tem que fazer um equilíbrio entre o que a gente está... a nossa população e a nossa renda, né? Para que a gente possa ter um nível de consumo mais elevado. O Estado do Espírito Santo é um estado que tem uma boa renda, né? A gente tem uma boa renda. A gente tem um IDH bom aqui no nosso estado. Então é bem provável que a gente consiga manter um índice de consumo elevado. Com isso a gente consegue ter arrecadação também. Consiga ter uma arrecadação boa. A questão realmente é essa questão de segurar as empresas aqui, né? E aí para você segurar as empresas aqui, você tem que ter principalmente infraestrutura, né? Para que a empresa possa chegar, possa ter como escoar a sua produção, né? Ter facilidade para poder fazer os seus negócios. Então assim, eu acho que esse é o caminho. Ser um estado menos burocrático, né? Ser mais ágil. Isso, exatamente. Então a gente vai ter que caminhar para essa solução, né? Investir em turismo também é importante, né? Então, o Estado se preparando, né, para isso aí, eu acho que a gente vai ter uma transição com a reforma tributária um pouco menos traumática, né? A gente consegue suprir essa perda dos benefícios fiscais com essas outras ferramentas. E, além disso, tem algumas ferramentas que o Estado pode usar também para dar um subsídio para as empresas que são aquelas, digamos assim, empresas mais estratégicas para o nosso Estado, alguns setores, por exemplo, né? Então, se você tem um setor tirar uma empresa de um estado não é igual trocar de roupa, né? Não é igual trocar de roupa, exatamente. Uma coisa é você tirar uma empresa prestadora de serviço, outra coisa é você tirar uma empresa, uma indústria, né? Se desmobilizar uma indústria é caro, é difícil. Então, você tem uma série de fatores ali que vão influenciar na hora de tomar a decisão de ficar ou não aqui no nosso estado. E um outro ponto que é importante também é a gente transformar o nosso estado num grande hub de prestação de serviço. Porque diferente do produto, o serviço, o fato gerador é ali onde ele está sendo prestado. Perfeito. Então fica para o nosso estado. Então quanto mais serviço a gente prestar aqui mais dentro do nosso ele estado, vai gerar também. Mais imposto ele vai gerar para o estado, né? Então se a gente transformar o estado num grande hub de prestação de serviço, a gente consegue também suprir essa... E você comentou um negócio legal, Benício, que é a questão do turismo, né? Que é serviço, né? Que é serviço. Eu tenho percebido que o Estado tem Exatamente. investido mais nessa questão até dos vídeos, da imagem. A gente tem trazido mais evento também para dentro do Estado do Espírito Santo, né? Os setores de uma forma geral, eventos nacionais. Então, a gente tendo uma estrutura para trazer mais eventos, a gente consegue promover o Estado em termos de indústria e, vamos dizer, indústria de serviço, né? Do setor turístico, que não era muito explorado. Né? Então, a gente tem excelentes regiões como Pedra Azul, né? Como Santa Teresa, como Guarapari, Anchieta, cidades que estão crescendo muito uma área imobiliária crescendo muito, e aí a gente tem uma divulgação maior disso. Isso
atrai mais. Se atrai mais, vem mais gente. Isso. Eu até fiquei impressionada no verão desse ano, você chegava em janeiro, tá todo mundo em Guarapari. E em Pedra Azul estava lotado. Isso. E o pessoal da cidade impressionava, assim, Carla, a gente nunca viu isso. Por quê? É o pessoal do Espírito Santo saindo, porque não queria ficar na muvuca aqui dos turistas de Vila Velha, de Vitória, dessas regiões de praia. E isso é uma mudança, né, de cultura, é uma mudança que é diferente. A gente não está acostumado com isso. Então, realmente, a arrecadação ela pode ter um impacto, essa modificação pode dar um impacto maior na arrecadação. Ministro, como que vai funcionar a alíquota do IVA? Então, como que vai ser o funcionamento dela? A alíquota ela vai ser de âmbito nacional, né? A alíquota de referência, né? Mas assim, vão ter 3 alíquotas de referência: para a União, para a CBS, para os estados, né, em relação ao IBS, e para os municípios em relação ao IBS. Cada um desses entes tem a liberdade para poder escolher a sua alíquota, né? Então, por exemplo, o Estado do Espírito Santo, a alíquota de referência pode ser de 15%, mas a gente pode colocar aqui 16% ou diminuir para 14%. O Estado ele vai ter essa margem para poder escolher a sua alíquota, né? Então, todo o Estado vai poder fazer isso? Todo Estado. Mas essa alíquota ela vai ter que ser única para todos os produtos e dentro de todo o Estado, todo o território do Estado. Um estudo grande, hein? É um estudo grande, mas hoje em dia, por exemplo, você tem a alíquota por produto, você tem a alíquota por setor, você tem benefício fiscal por produto, benefício fiscal por setor, então você tem uma série de coisas que vão piorando o sistema tributário, né? Nosso sistema tributário hoje ele é muito poluído e isso aí vai facilitar bastante. Eu acho que o maior problema... Tem substituição, tem crédito presumido? Não vai, a substituição tributária ela vai acabar. Hoje a gente tem isso, hoje a gente não vai ter ST, mais. A gente vai acabar com a substituição tributária, isso é bom, né? Você vai despoluindo o sistema tributário nacional, né? Você vai tirando essas coisas que vão complicando. Para vocês que são contadores, deve ser uma loucura calcular tudo isso, né? E muitas das vezes erra, e aí vem, às vezes, a multa, o auto de infração e tal. Então, e às vezes é por um erro, evita, né? Também. Isso, você evita a judicialização, né? Você evita o contencioso. Eu acho que tudo isso realmente vai acontecer. A simplificação ela traz essas vantagens, né? Mas a alíquota, ela é em teoria, mais simples, né? Porque ela é uniforme em todo o território nacional, dos estados e dos municípios. O que pode ocorrer, na minha visão, assim, em relação à alíquota, é uma guerra fiscal entre os municípios, né? Eu ia te perguntar isso, porque já que eles vão ter liberdade de fazer, né? Principalmente municípios que são vizinhos, por exemplo, Vitória e Vila Velha, né? Vitória e Fundão, ué. Vitória. Eu estou falando Vitória e Vila Velha porque são Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, tudo ali perto, né? Então, assim, é fácil para um morador, por exemplo, de Vitória vir aqui comprar alguma coisa em Vila Velha e vice-versa, né? Pertinho. Né? Pertinho, atravessa a ponte. Então, se Vila Velha tiver uma alíquota menor, provavelmente o produto aqui vai ficar mais barato, né? Do que o produto lá. E aí a gente vai ter esse deslocamento de consumidores, entendeu? Então, os municípios, eles, em certa medida, eles vão ficar um pouco, né? Meio que disputando esse mercado. Ou eles vão ter uma taxa média, ou vão ter, né? Se organizar. Vão se organizar. Mas eu digo assim, é uma coisa que pode acontecer. Sim. Né? Você pode ter realmente uma guerra fiscal entre os municípios. E qual o impacto disso para a pessoa física? A pessoa física está meio alienada isso tudo, né? A gente sempre comenta, né? Quando a gente viaja para o exterior, você vai lá e compra um produto e já vem na notinha assim, IVA, né? Como que vai ser isso aqui, né? Vou ali no supermercado, vou comprar, fazer minha compra, como é que vai ser? Vai ser igual? A ideia é igual lá fora mesmo. Ou seja, eu estou comprando o produto por 10, mas na verdade estou pagando 11, porque um dos pilares dessa reforma é a transparência, né? Hoje é muito difícil você saber quanto você paga efetivamente de imposto, né, sobre aquele produto, né? Então, a ideia é realmente fazer isso. Você já compra, já sai na sua nota ali, quanto que você está pagando de IBS e quanto que você está pagando de CBS. Que é o preço diferente do que está na prateleira, por exemplo. É o preço que está lá. Você não acha que isso aí acontece? Os varejistas vão ter que ter uma grande publicidade, uma grande transparência disso, porque os consumidores vão ficar meio confusos, né? Que não está acostumado a lidar com isso. Eu acho isso bom, eu acho que tem que ser assim mesmo, porque, assim, isso é importante falar, porque, assim, para a gente ter essa transparência que a gente está tendo, a gente está tendo que fazer uma mudança no tributo, que é a tributação por fora, né? Por fora. Então, é muito mais simples. Porque quando você tem a tributação por dentro, você tem que inserir o tributo dentro ali da base de cálculo para depois calcular o valor do tributo. É tributo sobre tributo, né? E agora não, agora você tem o preço do produto, você joga a alíquota ali e pronto, você já tem o valor do imposto que você vai pagar. Você vai pagar. Então é muito mais simples. Aí isso faz com que o imposto ele fique mais transparente para o cidadão, né? Fica mais fácil você chegar na sua nota. Se eu estou pegando ali, se eu estou pagando 100 num produto e minha alíquota é de 17%, eu vou pagar 17%. Né? É simples assim.
enquanto que hoje não é assim. Você tem que embutir esses 17 lá dentro e jogar 17 em cima daquilo. Então fica um negócio, né, complexo, né? Mais encadeado, fica imposto sobre imposto. Então, assim, eu acho que isso aí vai facilitar bastante e é também uma das vantagens da reforma tributária. Essa transparência que vem junto com a metodologia de cálculo do tributo, do novo tributo. Como Estado, qual o maior vilão que você vê da reforma? Para isso acontecer e ser sucesso? Não, o maior vilão é a parte operacional, né? Isso aí, sem sombra de dúvida. Porque dinamismo do sistema. Isso, operacionalizar uma reforma não é fácil, né? Principalmente no que tange... O Bruno falou aqui, eu até assisti a entrevista dele, né? Falou dos meios de pagamento, falou do split payment, por exemplo, né? O split payment, ele é uma revolução, mas ao mesmo tempo que ele é uma revolução, ele tem problemas também, né? Ele tem problemas, porque dependendo do meio de pagamento, como é que você faz split payment? Se você vai pagar em dinheiro, como é que você faz split payment, né? Já parou para pensar nisso? Então, se você vai vender uma mercadoria parcelado, você vai pagar a primeira parcela, a segunda parcela, a terceira parcela, como é que você vai splitar isso aí? Você vai splitar o imposto inteiro na primeira parcela, parcelas. Depois vai, entendeu? Então, como é que você vai contabilizar isso também, como é que vai contabilizar isso? Então, assim... Dependendo do fato gerador, do tipo do tributo, sim, os fatos geradores são diferentes, exato, né? São diferentes. Na teoria, tudo é maravilhoso, mas na hora que você vai para a prática, a questão começa a ficar mais complexa, né? Então, eu acho que o grande desafio dessa reforma tributária é operacionalizá-la, né? É você colocar ali a reforma tributária realmente na prática ali do dia a dia, né? Então, eu acho, pensando por um lado, Benício, eu acho muito importante a transição, para a gente se adaptar a essa nova regra. Então, você veja, eu estou antecipando o tributo para poder ter o crédito daquele consumo, insumo. E assim, Carla, não é um negócio simples, porque, por exemplo, voltando aqui ao caso do split payment, né? Você muda a metodologia de pagamento do tributo. Apuração e pagamento. Por quê? Porque hoje você apura o seu imposto e você paga no mês subsequente, né? Então, as empresas, de certa forma, elas têm um fluxo de caixa resguardado com isso, entendeu? Porque agora, com o split payment, não. O split payment vai pegar o seu dinheiro na hora. Na hora, entendeu? Então, esse dinheiro que as empresas guardavam durante um mês para pagar o imposto lá na frente, ela vai ter que pagar... Se ela quiser obter o crédito ali, ela vai ter que pagar em loco ali, vai ter que pagar na saída do produto da sua loja, no pagamento financeiro. Então, assim, tem todas essas questões... Mas essa é uma questão muito relevante e que poucas pessoas falam. Toda palestra que você vai, você está indo em muito evento, imagino eu, está participando de muita coisa, ninguém está tratando da gestão do dinheiro. Ninguém está tratando da gestão financeira. As pessoas estão tratando muito mais de outra... Isso que eu falei, estão preocupadas com a alíquota, estão preocupadas com mas não estão tratando da gestão do dinheiro. E eu acho que é o ponto mais importante. Sim. Eu comentei também que eu estava nessa palestra que eu dei em Goiás, eu falei, vocês como entidade, que eu fui na palestra para o Secov, que foi semana passada, foi semana AS, não teve evento no Brasil inteiro, eu fui na palestra lá para Fé Comércio em Goiás. Vocês estão preocupados muito com a alíquota, vocês têm que estar preocupados com a transação do dinheiro. Sim. Como vocês vão operacionalizar isso? Vocês vendem em 36 meses, 48 meses. Como é que você vai fazer isso? Exatamente. Então, como é que vocês vão usar isso? Que sistema você vai usar? Se o sistema está preparado para isso? Como que você vai apurar o seu crédito? Como é que vai ser o seu fornecedor? Se o fornecedor tem fluxo de caixa? Que tipo de fornecedor você está contratando? Como é que você contrata muito MEI? Você vai ter direito ao crédito ou não? O seu Simples Nacional vai mudar ou não? Vai ser um regime misto ou não vai? Então, ninguém está preocupado com isso. Eles estão preocupados com a obrigação acessória, eles estão preocupados mas não estão preocupados com isso que você comentou. E, na minha visão, é o ponto mais relevante da reforma, que é a operação. Como que a gente vai conseguir operacionalizar isso para que tenha efetivamente uma simplificação? Porque senão a gente vai continuar com uma burocracia gigantesca, só que não para governo interno, para a gente poder conseguir apurar o tributo. Você concorda? Porque vai ser muitas situações. Um varejo vende de diversas formas e compra de diversas formas. Se você antecipa os seus recebíveis, não é? Tudo tem uma modificação, por exemplo, isso é um benefício. Saiu também uma orientação técnica da tratativa da antecipação de recebíveis, que você vai poder gerar crédito tributário. Hoje não gera. Exatamente. Então, assim, olha a quantidade de coisas que a gente vai ter que hoje a gente não tem e que a gente vai ter que se adaptar a ela. Realidades operacionais totalmente diferentes. Então, eu imagino que prefeito de estado também seja algo complicado. Sim, é complicado. E a própria dinâmica da empresa muda, né? Como você bem falou, né? Hoje você tem serviços, por exemplo, que não geram crédito, né? Mas a partir da reforma tributária vão gerar crédito para a empresa, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma empresa, eu contrato uma empresa de contabilidade para prestar serviço na minha empresa,
e eu pago aquela empresa, como é uma prestação de serviço, vai gerar crédito, entendeu? Hoje não gera. Hoje não gera. Se eu tenho uma parte da minha produção que eu posso terceirizar para gerar crédito, eu posso deixar de pagar o meu empregado, né, para poder contratar uma empresa que vai fazer a mesma coisa que aquele empregado está fazendo para poder gerar crédito para a minha empresa. Porque se no final da conta vai ser mais barato. No final vai ser mais barato. Então, assim, você vê que a reforma tributária ela afeta tudo, até as relações trabalhistas, tá? Sim. Isso que eu acabei de falar é uma relação trabalhista. Sim. O tipo de contratação pode mudar. Uma empresa pode optar, eu vou ter menos funcionário próprio, porque não gera crédito. Porque não gera crédito, para ter mais terceirizado para poder diminuir a minha carga tributária lá na frente. Sim, que mal tem. Então, se eu tiver a mesma qualidade, a mesma entrega. Exatamente. Então, assim, você vê que é uma equação complexa, entendeu, Carla? Essa reforma tributária, ela muda a sistemática econômica do nosso país. Ela muda também a cultura, né? Muda a cultura, exatamente. Assim, até o perfil do consumidor, né? Vou entrar um pouquinho mais em economia aqui. Você compra um produto hoje, né? Você é consumidor de determinado produto. E aí aquele produto com a reforma tributária, por uma série de fatores, vai aumentar o preço. Aí você substitui aquele produto por um outro, entendeu? Você fala, vou deixar de comprar esse produto aqui para comprar outro, porque o outro ficou mais barato. Então, a gente vai ver isso também na reforma tributária, entendeu? O perfil vai mudar, né? A gente vai começar, o nosso perfil de consumo vai começar a mudar um pouquinho também, por conta das variações dos preços que vai estar ocorrendo naqueles produtos, né? A gente vai, o que chama economia, a gente vai substituir um produto substituto por outro, né? A gente vai ter essa digamos assim, esse perfil de consumo modificado, né? A nossa cultura de consumo vai mudar. Como aconteceu nos outros países, da mesma forma. Como acontece com os outros países. Então, eu acho que isso vai acontecer também com a gente aqui. Perfeito. Agora sim, Carla, é bom frisar que a reforma tributária, ela é gradual, né? Ela não é de uma hora para outra, você não vira a chave de uma hora para outra. Você tem uma transição tributária que vai até 2032 e depois tem uma transição federativa. 6 anos longos. E depois tem uma transição federativa que, para os estados, no caso, para a arrecadação dos estados, que é de 50 anos. Então, ela é gradual e ela é, né, suave. Então, isso aí pode mudar no decorrer do tempo, né? Porque a gente está falando de um retrato que a gente tem hoje, né? Que é de acordo com a lei complementar que foi aprovada agora, que a gente tem hoje. Então, isso aqui lá para frente, a gente pode entender que, isso aqui não está dando certo, então vamos mudar, né? Então, tem tudo isso também, bom deixar claro para as pessoas não se confundirem também, né? Perfeito. Perfeito, Benício. Muito obrigada. Nossa, foi muito bom, né? Acho que a gente conseguiu abordar, assim, pelo menos da forma geral, reflexo do Espírito Santo, né? A burocracia, a redução dessa burocracia e a melhoria, né? A gente tem que pensar na reforma como um fator positivo e não negativo, como muitas pessoas estão falando. Eu concordo com você, a gente tem que desmistificar toda essa coisa que a gente traz de negativa e pensar que vai dar certo, que vai ser uma mudança desde o consumidor, pessoa física, até as empresas e dos estados e municípios. Todo mundo vai ter um reflexo sobre isso. Muito obrigada por você ter participado. Tem algum site que você indica para as pessoas olharem e elas estarem acompanhando da reforma? Olha, que eu saiba assim especificamente não, né? A reforma está sendo tratada em âmbito nacional por vários entes, né? Tanto pela União, porque tem a CBS, que é de competência da União, quanto pelos estados, quanto pelos municípios, né? Então, assim, eu acho que o melhor caminho mesmo é acompanhar as legislações e as publicações, né? Tanto no Concefaz, que é o órgão de secretário de Fazenda lá dos estados, né? E também através da Receita Federal. Acho que são os melhores caminhos para a gente poder acompanhar, né? E a gente está numa fase agora... Concefaz. O Concefaz. É o Confaz, mas... Não, é o Conselho de Secretários de Fazenda dos Estados. Né? E eles têm um site? Tem um site lá, ali tem algumas coisas sobre reforma tributária também. Então, assim, eu acho que a gente está num momento agora, Carla, assim, de mais implementação legislativa. A gente está transacionando da implementação legislativa para a implementação dos sistemas, né? Então, a gente está nesse meio termo aí. Tem um PLP 108 que ainda vai ser aprovado, né? Qual a diferença do 108 na Lei Complementar 214? Porque o 108 ele vai trazer o Comitê Gestor, né, as regras do Comitê Gestor e as regras do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. Tá? Então, por isso que você falou que ele tem influência. São dois institutos importantes, principalmente para os estados. E a gente também tem que fazer o regulamento do imposto, do IBS, né? Porque não é o decretão, né? É o decretão, é a Bíblia lá, que a gente vai ter que... Aí lá dentro vai ter... Os 27 estados têm que montar junto. Montar junto com os municípios também, né? Então a gente vai ter obrigações acessórias ali, a gente vai ter
como vai funcionar os sistemas, a gente vai ter como vai funcionar o contencioso, as turmas de julgamento, né? Então, assim... É mesmo, tem isso tudo ainda. Uma série de coisas ali que a gente tem que implementar ali, né? Isso é importante, se o contencioso vai estar dentro do Estado, se do vai ser Estado, não, dentro já do parou ente. pra pensar nisso? Tem muita coisa que envolve, né? Não parei para pensar, não. Você falou agora, eu pensei. Você está ali pagando seu imposto, aí você discorda daquilo que foi para onde pago. vai aquilo? Não, e para quem que você vai recorrer? Então, vai recorrer para quem? Vai Hoje recorrer eu pro vou lá no Estado? município. Vai recorrer para o comitê gestor lá em Brasília? Né? Como é que você vai... Então, tudo isso a gente está pensando para a gente poder... E para não complicar também, não né, complicar, Benício? e tem outra coisa. O comitê gestor vai falar também sobre o cadastro único, né? Que hoje você tem inscrição estadual para cada estado. Para cada estado, não vai ter mais. Vai ser uma inscrição... Quem tem filiais vai ter uma inscrição só. nacional, entendeu? Então tem muita coisa, uma série de coisas ali que o comitê gestor ainda tem que tratar. E fora o próprio sistema, né? Sistemática dos documentos fiscais eletrônicos. Hoje a gente tem uma série de documentos fiscais eletrônicos que esses documentos fiscais eletrônicos, a tendência é diminuírem. Tem né? uma só. Tem um documento único, talvez, eu não sei, mas vão diminuir, né? E também formatação desse documento. Como que o contribuinte tem que preencher os documentos, enfim, como que ele vai apresentar, algumas coisas em relação para onde que ele a isso, vai mandar, tá, gente? Entendeu? Já saíram algumas coisas, mas Já assim, saíram algumas tabelas de código de consumo de produto, Isso. que já tem coisas que as empresas já podem ir trabalhando internamente. Isso aí. Então assim, é uma série de fatores que a gente ainda está preparando, entendeu? Perfeito. Obrigada, Benício, por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Né? E a gente, não deixe de curtir nossas redes sociais, né? O episódio todo vai estar no YouTube e os cortes vão estar lá no TikTok, no Instagram, no Facebook, né? E no LinkedIn. A gente volta na próxima semana com mais assunto para vocês aqui no Tasso Conta. Obrigada.